Bom, presidente, eu pedi questão de ordem para a gente continuar na condução do processo de destituição do membro da mesa, deixando claro, às vezes a gente vê alguns ruídos aqui, alguns sorrisinhos debochados, deixar claro para quem está assistindo, eu não pedi para fazer essa condução, isso foi uma ordem judicial, cabendo a mim conduzir, e a gente vai tentar fazer da forma mais democrática possível, dando o direito de ampla defesa ao acusado e análise independente e imparcial em relação à condução desse processo aos autores das denúncias. Os colegas tentaram fazer essa condução 2 vezes, foi feita a leitura 2 vezes da acusação, a juíza mandou retornar, passou a condução para o primeiro secretário, no caso eu, só que parece que os colegas continuam muito afoitos e querem acelerar os processos e não seguem os ritos. Como eu disse anteriormente, não sou advogado, não tenho assessoria jurídica própria e a Câmara tem o setor de assessoria jurídica. E eu confio na assessoria jurídica da Câmara. Eu tenho conhecimentos básicos, não sou advogado, eu dou um norte e peço que eles façam os pareceres, mas os colegas têm total direito em não concordar, procurar a justiça, comunicar a doutora Ana Luísa Campos Lopes que eu estou conduzindo de forma errada ou prevaricando, porque fica muito complicado. Semana passada eu solicitei, insisti que o vereador Xandeco fizesse a leitura, os colegas tentaram que outro fizesse a leitura, está no regimento interno. O primeiro subscritor faça a leitura. Ele foi retirado do processo de condução, não que ele não possa participar do processo, afinal foi ele que foi o primeiro subscritor. Então assim, vamos tentar seguir o rito, tentar seguir a condução, e se não concordarem, é só encaminhar a justiça. Eu estou a dispor, tanto é que o áudio está ruim, eu pedi que gravassem, para ficar o mais claro possível. Eu encaminhei a Procuradoria, após a recusa de realização, recusa ou impossibilidade, como ele alegou, da leitura da representação 1 de 2024 pelo primeiro subscritor, vereador vice-presidente Carlos Xande Corrêa da Silva, na forma do artigo 19 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piraí. A leitura foi realizada pelo vereador Alexandre Sena, na 5ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 5ª legislatura, realizada em 2 de setembro de 2024. O artigo 19 do Regimento Interno informa que a leitura da representação tem que ser realizada pelo primeiro subscritor, no caso, o vereador Xandeco. Diante do fato ocorrido na 5ª sessão ordinária, a respeito da leitura, em confronto com o artigo 19 do regime interno, determina a elaboração de manifestação a respeito da validade jurídica da leitura da representação 1 de 2024. Isso foi no dia 3 de setembro, dia seguinte à sessão. Parecer 88 de 2024 da Procuradoria. O artigo 19 do regime interno tem a seguinte redação: o processo de destituição terá início por representação subscrita, necessariamente por mínimo de 1/3 dos membros da Câmara, lida em plenário pelo primeiro subscritor, em qualquer fase da sessão, com ampla e circunstanciada fundamentação sobre as irregularidades imputadas e apresentação de provas documental e testemunhal, no máximo de 3. Tal como afirmado no parecer 3 de 2024, item 9, em sessão ordinária, deve ser realizada a leitura da representação, pois é necessária publicidade. Artigo 37 da Constituição Federal. A leitura pode ocorrer em qualquer momento da sessão, vale dizer, início, meio ou fim. Artigo 19 do Regimento Interno. A leitura deve ser realizada pelo primeiro subscritor, o vereador vice-presidente Carlos Alexandre Corrêa da Silva.
Essa disposição regimental não conflita com a decisão judicial concessiva de tutela provisória de urgência nos autos do mandato de segurança, pois o que gerou a nulidade foi a condução do processo administrativo, ato anterior à leitura. Quando o juízo da comarca de Piraí declarou o impedimento do vereador vice-presidente Carlos Alexandre Corrêa da Silva para a condução do processo administrativo, a decisão judicial teve por efeito apenas afetar a sua condução. A condução do processo é diferente da realização dos atos que são atribuição do primeiro subscritor. A atuação e atribuições do primeiro condutor, primeiro secretário, é diversa daquelas atribuídas pelo regimento interno ao primeiro subscritor da representação. O condutor é agente neutro em relação ao contraditório. O primeiro subscritor é sujeito parcial, ele é parte do processo. No processo de destituição do membro da mesa diretora, o primeiro subscritor exerce o papel de acusador e porta-voz dos demais subscritores. Seu papel é de destaque, em razão de ser o primeiro subscritor elemento fundamental de processo em contraditório. A ampla defesa do representado é exercida em função da atuação do primeiro subscritor. O processo é essa relação dialógica, qualificada pelo contraditório. Em analogia, o primeiro subscritor exercer a função acusatória, tal como o Ministério Público o faz no parecer penal. A participação do primeiro subscritor não se exaure com a leitura da representação em sessão legislativa ordinária. Por exemplo, sua atuação é fundamental e insubstituível na sessão especial de julgamento. Tem a seguinte sequência dos atos, a qual terá o uso da palavra para a realização da acusação pelo prazo de 30 minutos antes do representado. A separação das funções processuais de acusar, defender e julgar entre os sujeitos processuais distintos, o reconhecimento dos direitos fundamentais ao acusado, que passa a ser sujeito de direito e construção dialética da solução de casos pelas partes, em igualdade de condições. São, assim, as principais características desse modelo processual acusatório. O primeiro subscritor é o agente responsável e insubstituível para a adequada realização desse processo acusatório. A atuação de outro vereador em substituição ao primeiro subscritor, em quaisquer das fases do procedimento, é causa de nulidade. O consentimento do condutor não tem capacidade para dar validade ao ato da leitura a vereador diverso do previsto no artigo 19 do Regimento Interno. Os atos processuais são típicos, obedecem ao princípio da tipicidade. A tipicidade corresponde à ideia de que o ato processual deve ser praticado em consonância com a Constituição Federal, com a Convenção Americana dos Direitos Humanos e com as leis processuais penais, assegurando-se assim não somente às partes, como a toda a coletividade, a existência do processo justo e em consonância com o princípio do devido processo legal. Longe de consagrar algo irrelevante, a tipicidade dos atos processuais confere aos sujeitos do processo com a segurança jurídica no curso dos procedimentos, vez que assegura maior previsibilidade para o sistema processual. Toda essa tipicidade processual confere às partes segurança jurídica, enquanto já se pode saber de antemão como será produzida a prova, evitando-se assim indevidas surpresas e possível violação dos princípios constitucionais, como a ampla defesa do contraditório. Toda essa preocupação em torno das formas processuais visa assegurar a máxima eficiência na aplicação da lei, sem incorrer, porém, em prejuízo aos direitos e garantias fundamentais do acusado. As nulidades processuais são sanções pela prática de ato em desconformidade com o pré-estabelecido na norma, tornando o ato praticado inapto e incapaz de atingir sua finalidade, torna-se sem efeito. Em outras palavras, com o desdobramento da fixação das regras para a prática dos atos processuais, apenas aqueles realizados em consonância com tal modelo serão considerados válidos
perante o ordenamento jurídico idôneo a produzir os efeitos almejados. Para os atos praticados em desacordo com o modelo típico, a lei estabelece sanções que acabam variando de acordo com o grau da intensidade do desvio. O sistema de nulidades foi pensado, portanto, como instrumento para competir os sujeitos processuais à observância dos modelos típicos. Ou se cumpre a forma legal, ocorre-se o risco de o ato processual ser declarado inválido e ineficaz. A consequência da inobservância da forma prescrita em lei é de que o ato defeituoso não poderá produzir efeitos que ordinariamente teria. O caso é de aplicação do artigo 563 e 564, inciso 2º do Código de Processo Penal, tornando-se o ato da leitura da representação realizado pelo vereador Alexandre Sena Silva nulo, em razão da sua ilegitimidade. A substituição abrupta do primeiro subscritor causa prejuízo tanto para a acusação da representação, 1 de 2024, quanto para a defesa do representado, pois aquela não será realizada de modo coerente e este permanecerá em situação de insegurança jurídica, pois a todo momento pode ter que lidar com o acusador diverso, ocasionando prejuízos para a apuração dos fatos, para a condução da acusação e para o exercício do direito de defesa. O ato da leitura da representação 1 de 2024, realizado pelo vereador Alexandre Sena Silva, é nulo e não deve produzir nenhum efeito jurídico. Os tribunais são pacíficos em reconhecer a nulidade absoluta dos atos processuais praticados em desconformidade com o modelo legal e que ocasiona prejuízo ao contraditório e ampla defesa. A leitura da representação em sessão legislativa ordinária deve ser realizada pelo primeiro subscritor, o senhor vice-presidente Carlos Alexandre Corrêa da Silva. A decisão judicial consensual de tutela provisória de urgência impediu que o vice-presidente realizasse atos de condução entre as comissões intervenientes, plenário e órgãos auxiliares, mas não impedindo que o primeiro subscritor exerça atos acusatórios próprios e que dependam da sua atuação. A leitura da representação realizada pelo vereador Alexandre Sena Silva, realizada no dia 2 de setembro de 2024, foi erro procedimental, causando prejuízos para a acusação e para a defesa. O consentimento do condutor, primeiro secretário, não tem capacidade para dar validade ao ato da leitura, e o vereador diverso do previsto no artigo 19 do Regimento Interno. Tratando-se de nulidade processual, o ato da leitura do item 17 é nulo, não produzindo quaisquer efeitos jurídicos, devendo ser repetido pela pessoa correta apontada no regimento interno da Câmara Municipal de Piraí. No caso, o primeiro subscritor, Carlos Alexandre Corrêa da Silva, o Xandela. Eis o parecer, Piraí, 6 de setembro de 2024, Carlos Leonardo Silva, Procurador-Geral da Câmara Municipal de Piraí. Como decisão, acolho integralmente os fundamentos do parecer 88 de 2024 como razão de decidir e declaro a nulidade do processo, do ato processual da leitura realizada pelo vereador Alexandre Sena, na quinta sessão ordinária do dia 2 de setembro de 2024. Retrato-me, assim, da autorização para a leitura da representação 1, conforme o item 1, mas a mesma é nula e contraditória, segundo o artigo 19 do nosso regimento interno. Remeta-se os autos ao vereador vice-presidente Carlos Alexandre Corrêa da Silva, primeiro subscritor, do conteúdo do parecer 88/2024 e desta decisão para que agende data para a realização do ato processual nulo. Senhor vereador Carlos Alexandre Corrêa da Silva, encaminho os autos para a ciência do conteúdo do parecer 88 da Procuradoria Jurídica e da decisão desse primeiro secretário e solicito que faça a leitura. Se me permite, secretário, pela ordem, ia fazer duas perguntas, Vossa Excelência. Fica à vontade, velho. Eu fiquei confuso agora. Dentro do processo você diz que vai ser conduzido todo pelo CPC, Código de Processo Civil. E agora você está aí comentando sobre o regimento nosso interno.
citando o artigo 19. Uma pergunta, Vossa Excelência. O processo será conduzido pelo Código de Processo Civil, onde Vossa Excelência afirma sobre os prazos, ou pelo regimento interno dessa casa? Vereador Alex, Vossa Excelência é advogado? Não. Não é advogado? Sou parlamentar, sou formado em Direito, é diferente. Formado em Direito, perdão, eu não sou. Não, mas... Eu sigo os pareceres da nossa Procuradoria. Qualquer dúvida, se o senhor, se Vossa Excelência achar que estou conduzindo de forma inconveniente, irregular, prevaricando, procure a justiça. Já falei isso todas as vezes que vocês tentarem trazer questões jurídicas, eu vou fazer a mesma resposta. Já está respondido, vereador? Não está respondido. Está respondido. É Vossa Excelência. Tudo bem, eu já falei. Se você não concorda com a minha condução, procure a justiça. Não, mas eu estou perguntando, não estou dizendo se eu concordo ou não, secretário. Só estou perguntando, vai ser pelo CPC, Código de Processo Civil, ou vai ser pelo regimento interno? Igual você citou o artigo 19. Vereador. Vai ser conduzido? Vereador. Por qual? Só isso que eu Vossa Excelência tem mais facilidade por ser da área do direito. Se não concordar, entre na justiça. Determinei que o secretário, que nem está presente, estava na sessão. Discordando, secretário. Só quero saber se vai ser Presidente Vladimir, eu gostaria que solicitasse a presença do vereador Chaleco para darmos prosseguimento. Mais uma pergunta, Interrompa a sessão por 10 minutos até o vereador retornar. Secretário, mais uma pergunta, secretário. Presidente, mas seria importante... A gente tem esse raciocínio, presidente. Só mais um minuto, presidente. Eu gostaria de saber também se o parecer consta dentro do processo, porque o procurador-geral não pode falar no processo. Se ele está falando no processo e consta dentro do processo o parecer dele, eu quero que fique registrado em ata, né, que a gente possa remeter todos esses autos novamente à justiça, porque o procurador-geral não pode falar no processo. Então, só isso eu queria saber. Aí o secretário sai desnorteado, esbravejado aqui, falando um monte de coisa, e se retira. E pede para interromper a sessão. Essa matéria é só a Procuradoria informar o vereador se ela vai seguir os prazos do Código de Processo Civil ou vai seguir o prazo do regimento interno, não é isso, vereador? Isso, porque ele está misturando. Não é nada de mérito, só para saber qual prazo que será respeitado, ou o regimento, ou o Código de Processo. Toda essa condução é ele que vai responder. Sim, presidente, mas a gente gostaria de saber isso. Se é CPC, Código de Processo Civil, ou se é o regimento. É só isso. O vereador se retirou do plenário, todo exaltado, falando um monte de coisa, que não entende, mas a gente precisa entender, qual os passos, né, que a gente está seguindo. É só isso. Então, Xavier, acho que pedir para você ler. Eu peço que Vossa Excelência... Aí tem que entender, advogado, cada um tem interpretação. Eu acabei de falar... Presidente, então, faça o solicitado pelo secretário, interrompa 10 minutos. Vai interromper 10 minutos? Tem mensagem do advogado, agora não é assim. Interrompa, presidente. Como ele interrompe, só para a gente poder pensar. Então está suspenso por 10 minutos aí.